Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que toda quarta-feira às 19 horas, aqui nesse formato, vem estudar o Livro dos Espíritos e também de forma presencial na nossa casa, na nossa instituição, que também tem as palestras públicas ou as reuniões doutrinárias, que também são abertas. Então, aqueles que estiverem passando por perto e quiser refletir com a gente sobre temas da doutrina espírita, está convidado, serão muito bem-vindos. Então, toda segunda, das 19h30 às 20h30, reuniões doutrinárias, e às quartas-feiras, nesse formato e também de forma presencial, o nosso grupo de estudo das obras básicas. Então, vamos lá? Vamos começar a estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos já no capítulo 6º do livro 2º, que trata da vida espírita. E dentro desse capítulo 6º, Vida Espírita, nós já chegamos no item que trata da escolha das provas, escolhas das experiências quando retornamos no nosso processo reencarnatório. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 271, então quem está chegando agora vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta 272 que Kardec fez aos espíritos referente a esse tema, escolha das provas. Lembrando que eu leio aqui para vocês a tradução do Livro dos Espíritos feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham a leitura da tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos à pergunta número 272 que Kardec faz aos espíritos. Lembrando que estamos tratando do item escolha das provas, ou seja, escolhas das experiências que nós vamos vivenciar no nosso processo reencarnatório, no nosso retorno à dimensão espiritual. Então, é a natureza das experiências, das provas que nós vamos ter para o nosso aprendizado. E Kardec vai dizer, pergunta número 272. Os espíritos provenientes de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Lembrando que a pergunta anterior, na 271, Kardec pergunta se nós, enquanto espíritos, podemos escolher renascer, por exemplo, entre os canibais ou os antropófagos, aquelas pessoas que comem carne humana ou que comem, né, outro ser humano, se isso seria uma escolha do espírito. Vimos lá a resposta que os espíritos deram e fizemos as nossas reflexões na semana anterior. Quem está chegando agora, pega o vídeo anterior. Então, agora Kardec, como que complementando, ele pergunta se espíritos provenientes de um mundo inferior à Terra. Inferior à Terra, a gente vai ver o quê? Na classificação dos mundos, se a Terra
está classificada como um mundo de provas e expiações, um mundo inferior ao planeta Terra seria na categoria de mundo primitivo. Então, os espíritos provenientes de um mundo inferior, de um mundo primitivo, ou de um povo muito atrasado, ainda que seja de um planeta de expiação e prova, mas ainda muito atrasado, como exemplo, os antropófagos ou os canibais, poderiam nascer espíritos que estão nessa categoria de mundo, entre os povos civilizados, ou seja, entre agora povos que já estão num planeta, numa classificação evolutiva superior, e em civilizações, porque além disso, além de ter outros mundos, olha, na casa de meu pai tem várias moradas, os espíritos já estão dando, Kardec já está dando aí, né, de estudos anteriores, de perguntas anteriores da classificação dos mundos, não tem só o planeta Terra nessa classificação de mundo, como existem diversos planetas que estão na classificação de primitivo, diversos planetas que estão na classificação de regeneração, que a gente ainda vai chegar. Então, Kardec quer saber isso. Se algum espírito que vem de um mundo inferior, de povos muito ainda atrasados, em que esse tipo de prática ainda é permitido, isso ainda é possível, permitido não, isso ainda é possível por aqueles habitantes, né, pelo nível de consciência, de evolução que eles se encontram, se eles podem nascer em povos civilizados, ou seja, em povos de planetas de expiação e provas, em povos de planetas que, em civilizações que já aboliram esse tipo de prática. Essa foi a pergunta de Kardec. Agora vamos ver o que os espíritos respondem a isso aí. Sim, há os que se extraviam ao aspirar por subir mais alto. Nesse caso, ficam deslocados em sua sociedade porque têm hábitos e instintos que vão de encontro aos seus. Esses seres dão-nos o triste espetáculo da ferocidade em meio à civilização. Ao retornarem entre os canibais, isso não será um retrocesso, pois estarão apenas retomando o seu lugar e talvez ainda com proveito. Então, olha o que os espíritos estão dizendo. Aqueles espíritos que estão nesse tipo de mundo, que estão ainda passando por o seu processo de desenvolvimento, nesse ambiente, porque é compatível com o seu nível de desenvolvimento, com o seu nível vibracional, eles ainda estão aí. Quando eles já sentem uma necessidade de mudança, ou aquele ambiente já está sendo algo que, para eles, já está se tornando algo de um incômodo, aquilo já não atende mais. Nesses casos, eles aspiram por locais diferentes. Vai dando, o próprio espírito vai sinalizando que já está pronto para outros tipos de experiência. Então, nesses casos, eles ficam deslocados nessa sociedade onde eles estão, nesse tipo de mundo ainda que está naquele patamar. Por quê? Porque seus hábitos e instintos já estão indo de encontro àquele lugar que eles se encontram. Então, é como se eles já estivessem prontos para uma virada, para dar um passo adiante. Então, esses seres vão passar a habitar em planetas diferentes, ou seja, num grau que é superior àquele, no caso do planeta Terra, se for um planeta primitivo,
o planeta Terra, por já ter passado por primitivo, está em expiação e prova, se torna um planeta superior àquele na condição do planeta, a condição da classificação que o planeta. Então, esses seres passarão a vir habitar, ou seja, a reencarnar no planeta Terra. Quando eles vêm, mesmo já tendo aquela condição que mostra que eles já podem fazer diferente, dar um passo a mais, eles ainda têm muitos instintos, mesmo sendo já diferente do local onde já estavam, e por uma questão até de sintonia, eles vão reencarnar dentre esses locais onde esse tipo de prática, por exemplo, a antropofagia ou o canibalismo, é ainda permitido. Isso não é uma questão, os espíritos estão esclarecidos, mas eles não já estavam numa condição de sair. Isso não é um retrocesso. É porque eles estão nessa modificação e tem alguns ainda que, mesmo já estando nessa condição de melhorar e de dar essa guinada em sua evolução, de sair para um aprendizado melhor, ainda tem esses instintos muito fortes. Então, ele vem nesse ambiente para que ele possa vencer isso. E tem alguns que ainda vão gostar de estar nesse ambiente. Então, os espíritos dizem que se a pergunta de Kardec, poderiam nascer entre esses povos, seres que vêm de mundos inferiores e com essa condição ainda desse atraso no seu desenvolvimento espiritual para um mundo melhor, no caso, inferior à Terra, seria um mundo primitivo para a Terra, mundo de expiação e prova, então sim, isso é possível, porque a experiência, a vivência com aqueles que, mesmo que ainda tenham resquícios nesse novo mundo disso, mas a experiência com outros que já fizeram essa transição, que já dominaram esses instintos, que seu aprendizado já avançou, também serve de aprendizado, de exemplo e de estímulo para esses espíritos. Então, essa é a pergunta número 272. E a última pergunta desse item, escolha das provas, é a pergunta número 273. Lembrando que nós estamos no capítulo 6, Vida Espírita, item escolha das provas. Essa é a última pergunta desse item escolha das provas. Um homem, pergunta Kardec, pertencente a uma raça civilizada, poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Kardec aí já está perguntando o contrário. Ele já está numa civilização, numa sociedade civilizada em que esses hábitos de canibalismo não já estão ultrapassados, isso já não tem. Ele pode, por expiação, ou seja, por uma necessidade de um aprendizado em que ele não tem como fugir desse aprendizado, porque esse processo, esse tipo de experiência vai proporcionar a esse espírito um avanço, por isso, porque não é punição, é sempre uma possibilidade de ofertar ao espírito um crescimento. Ele pode se reencarnar, ao contrário, numa raça dessa ainda, que a gente vai chamar de selvagem, pelas práticas ainda que seriam atrasados em relação ao seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral? Vamos ver. Então, repetindo de novo a pergunta, um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem, numa raça ainda com um atraso em termos intelectuais e morais? Resposta dos espíritos: sim, mas isso depende do gênero da expiação.
Um senhor que teria sido duro para com seus escravos poderá tornar-se escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que teria infligido, ou seja, maus tratos que fez a outro. Aquele que mandou em uma época pode, em uma nova existência, estar sujeito à obediência aos mesmos que se curvaram ante a sua vontade, ou seja, aquele que exerceu o poder de forma equivocada. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus pode determiná-la como tal. Um bom espírito pode, para fazê-los avançar, escolher uma existência influente entre esses povos. Nesse caso, desempenha uma missão. Então, se for um espírito que o seu comportamento vai levar a esse tipo de necessidade de experiência, que a gente chama de expiação, que isso não é uma punição, mas é o tipo de escolhas que esse espírito fez, como ele levou a sua caminhada, fez com que ele criasse para si mesmo uma necessidade de aprendizado por um determinado tipo de experiência, expiação. Então, ele dá alguns exemplos. É a mesma coisa como a gente for pensar. Alguém que era um senhor de escravos e maltratava muito esses escravos. Ele pode, numa outra experiência, vir nesta condição para, a partir de vivenciar o outro lado da moeda, ele entender que esse tipo de comportamento ou de relação entre outro ser humano, entre os seres humanos, é uma forma equivocada, se configura uma ignorância. Os espíritos dão com isso como exemplo. Alguém que numa determinada encarnação teve uma experiência em que tinha o poder e que não soube manejar e, ao contrário, utilizava esse poder como forma de dominação e para que os outros se curvassem à sua vontade, isso por se configurar um abuso desse poder, o divino, o Criador, permite que esses espíritos voltem com experiências em que eles vão experimentar o outro lado do tipo de comportamento e atitude que eles tiveram como forma de aprendizado da gente pela outra face e pelo outro lado entender o equívoco que cometemos. Então, até então, os espíritos estão respondendo que sim, um homem pode de uma civilização mais avançada e para uma civilização que não tenha tanto avanço, nem moral, nem intelectual, nem tecnológico. Isso se configuraria como uma expiação a partir da medida que ele criou essa necessidade. Então, é possível? Sim. Agora, os espíritos vão dizer mais, mas ainda pode ter outro tipo de passar por essa experiência. Um espírito que não tem nenhum tipo de experiência nesse nível equivocada, mas como forma de auxiliar que esses povos possam ter uma experiência diferente e a partir dali consigam ver uma outra forma de fazer e com isso avançarem no seu processo, eles virão e podem sim e serão, quando estiverem inseridos nessa sociedade ou nessa comunidade, eles vão exercer uma influência. Aí, nesse caso, não se configura uma expiação, e sim uma missão. Ou seja, em diversas épocas, nos diferentes mundos, espíritos que já estão numa condição de habitar em planetas, de estar em planetas e em locais
que ofereçam um nível de experiência muito mais proveitoso, sem desafios, sem conteúdos desafiadores, que a gente chama de sofrimento, podem voltar sim a habitar nesses locais com uma missão para ajudar aqueles que ainda se encontram perdidos nesse movimento, nessa ignorância do que é adequado para si e para o outro, no caso, práticas de canibalismo, para que eles possam avançar, para que eles possam ver algo diferente, experimentar, sentir o quanto isso é bom para si, para o outro e para o todo, e a partir dali dar a sua guinada e se modificar. Nesse caso, espíritos, ou seja, homens que pertencem a essa sociedade, a essa civilização mais avançada, podem sim reencarnar em civilizações menos desenvolvidas e avançadas, mas aí deixa de ser expiação e passa a ser um processo missionário, no sentido de, a partir da sua experiência, auxiliar que outros alcancem o lugar onde já chegou. É quando a gente começa a entender e ver aquilo que é bom para a gente, através da nossa vivência, nós vamos levar que outros possam trilhar o mesmo caminho e cheguem no lugar onde a gente já chegou. Isso que a gente denomina de missão. Ok, meus amores? Com isso, a gente está encerrando o item escolha das provas. E na semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, tanto aqui nesse formato, como na nossa casa, Escola Espírita Francisco Xavier, nós vamos iniciar outro item do capítulo 6 do Vida Espírita, que é relações de além-túmulo. As nossas relações, além de quando estamos encarnados, as nossas relações em outras dimensões. Espero vocês aqui, que a gente possa ficar com durante essa semana com as reflexões da pergunta 272 e 273. E semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós nos encontramos aqui de novo para iniciar um novo item. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.